Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante, ao rico deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse Natã: vive o Senhor, que digno de morte. E disse a Natã: vive ao Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E isto é pouco, mas te acrescentarei tais coisas, porque pois desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos olhos. A Urias o Heteu feristes a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, por enquanto me desprezastes e tomaste mulher de Urias o Heteu, para que sejas por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos, e a darei ao teu próximo, a qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra é santa e eficaz e mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e apta, meu Senhor, para dividir juntas e medulas, alma e espírito, meu Senhor, e apta para, Senhor, nos ensinar, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Eu possa ser o garçom para servir a tua igreja, para a glória do Senhor. Amém? Tome o seu assento. Irmãos, eu quero aqui magnificar ao Senhor, louvar a Deus pela sua vida. Semana passada foi o congresso de avivamento, foi o aniversário da igreja, dia 17 de abril. Dia 19 foi o aniversário do pastor, e eu ganhei esse lindo terno aqui, ó. Ganhei esse lindo sapato, ganhei esse relógio, ganhei essa blusa e ganhei um corte de cabelo. Então eu agradeço ao Senhor pela sua vida, por você estar me abençoando. Amém? Irmãos, eu agradeço ao Senhor pela igreja, pelos irmãos. Não sinta-se obrigado a contribuir para este exame que eu preciso fazer com urgência. Fiz uma cirurgia agora no dia 13 de abril. Vou retornar a fazer uma nova cirurgia dia 23 de junho. E eu preciso estar com esses exames prontos até o dia 30 de maio. São 4 folhas de exames
só de sangue. Eu falei, eu vou ficar sem sangue. E são exames muito detalhados que pelo SUS não tem como estar fazendo, só se tiver algum conhecimento, né, e que possa me trazer antes desse dia. E eu preciso bater uma tomo também especializada, que já foi me dito que só dessa tomo eu preciso fazer em Madureira. Na sexta-feira eu fui a Campo Grande, depois eu fui a Madureira. Eu não posso andar muito, eu não posso subir escada, eu não posso fazer esforço. E eu fui de trem, fui a Campo Grande de carro, deixei o carro em Campo Grande e fui de trem para Madureira e voltei. Quando eu voltei, eu comecei a urinar sangue. Eu não posso fazer isso porque eu estou com um duplo J dentro de mim, um catéter duplo J dentro de mim, e eu não posso fazer esforço. Em alguns dias que eu saio, às vezes volto, quando eu vou ao banheiro, eu começo a urinar escuro. Então, eu preciso fazer repouso. O médico disse para mim, você precisa fazer repouso, você não pode fazer nada. Mas tanto que o pastor se ausentou um pouco de algumas tarefas da igreja, de tarefas. A última vez que eu preguei foi no dia 17 de março, por aí. Não, no dia 9 de abril. E hoje. Então, eu nem para pregar, eu estou podendo me gesticular tanto. Então, se você puder abençoar a minha vida, talvez você pense assim, por que o pastor não tira da igreja? Porque a igreja tem as suas contas. Eu poderia até mesmo pagar pelo cartão da igreja. Mas o cartão da igreja está cheio, porque nós compramos o ar, compramos a impressora é irmã que paga, mas está no cartão da igreja. Compramos o armário da cozinha, gastamos o dinheiro em algumas coisas aqui na obra, temos contas a pagar na loja de material da obra, muita coisa. Então, não tem possibilidade. E a única coisa que eu nem pensei nisso, quem pensou foi minhas irmãs e a pastora, em pedir ajuda aos irmãos. Então, se você pode me ajudar, né, você fica à vontade em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Falou em dinheiro. Irmãos, eu tenho uma palavra nessa noite, curta e objetiva. Eu poderia ministrar aqui sobre, hoje, intitulado Culto da Família. Poderia ministrar aqui sobre a família de Abraão. Poderia ministrar sobre a família de Abraão. Quando Deus chama Abraão, diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Poderia pregar sobre a vida de Moisés, sobre a família de Moisés, as dificuldades que Moisés teve quando criança, e depois que retornou ao palácio, ou melhor, saiu do palácio, e depois que foi chamado para que voltasse ao palácio, mas assim como um libertador. E não foi essa mensagem ou texto que o Senhor nos deu. Eu vim estudando esta semana e o Senhor falou comigo dentro desta palavra, porque eu quero ser bem metódico, bem didático, para que nessa noite você entenda. Apesar que eu não posso nem correr nem pular, então eu prefiro falar bem batistão, porque o único batista que eu conheci na Bíblia foi cheio do Espírito Santo, que foi João Batista. Então, hoje eu sou João Batista aqui. Meus irmãos, e quando eu li esse texto, Deus me fez a minha mente viajar. Porque às vezes nós pronunciamos algumas coisas sem pensar, que na hora não faz efeito nenhum, mas a palavra ela foi lançada no ar.
Satanás pega ela e transforma essa palavra em maldição. Existem duas profecias, existem mais, mas eu quero falar de duas para você agora. Existe a profecia que é a palavra de Deus, que é a maior profecia. Existe a profecia, assim como o Senhor falou para Ezequiel, para profetizar sobre os ossos secos. Senhor, tu sabes. Quando o Senhor perguntou para ele se os ossos poderiam reviver, ele falou: Senhor, tu sabes. Então o Senhor deu ordem para ele: então profetiza sobre os ossos secos. Existe a palavra profética para vacinar, para profetizar, verbalizar, para que as coisas tomem a existência aquilo que não existe. E eu quero falar sobre isso, sobre Davi. Se você ler o texto comigo, você pode entender que nesse texto fala de um homem chamado Natan, profeta de Deus, crente até o tutano, mas que não teve medo de colocar o dedo de profeta e rixa o nariz do rei e dizer para ele, contar uma parábola para ele. E quando ele sentenciou a sua própria casa, ele falou assim: assim diz o Senhor, que esse homem é você. Quem foi Davi, irmãos? Davi não era nada. Davi era o 8º filho de Jessé. Quando Samuel foi para ungir rei, porque Davi recebeu 3 unções. Ele recebeu a unção quando Samuel foi à casa de Jessé, e ali ele foi separado para ser rei. Ele foi separado, como nós sempre fazemos aqui. Antes de nós consagrarmos o obreiro, nós separamos ele e ficamos em observação. Porque quando o obreiro é separado, ele fica em observação até o Senhor dizer o dia para o óleo descer sobre a cabeça dele. E quando o obreiro está em observação, é em tudo, em todas as áreas. Eu não quero falar sobre o obreiro aqui. Então, quando ele é ungido, separado, mais na frente, quando ele vence o gigante Golias, surge um cântico de umas mulheres, de Saul, entre Saul e Davi. E Saul fica com aquilo no coração, dizendo: poxa, mas Davi, um menino, a glória para ele. Porque Davi, Saul queria, deu a sua armadura para Davi entrar na guerra e lutar com as suas armaduras. Porém, Davi, quando pôs essa armadura, não conseguiu sair do lugar. O que eu entendo com isso? Deus não chamou plágio. Deus não chamou cópia. Deus chamou original. Olha para sua mão. Nem as impressões digitais que você tem, ninguém tem. Você é único. Você não tem clone. Fala com o nome do lado assim: você não é clone. Você é original. Pastor, mas o Senhor disse uma vez aí pregando que quando o Senhor Deus disse assim: ó, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A palavra imagem ali, lá no Gênesis, significa xerox, significa cópia. Aí sim, você é a cara de Deus. Você
Deus dentro de você, digital dele. E Davi vai crescendo. E Davi vai crescendo até que ele é ungido a rei de Hebrom. Reinou 7 anos e 6 meses em Hebrom. Depois que ele reinou 7 anos e 6 meses, após a morte do rei, Davi assume e reina 40 anos sobre Israel. Ele reinou 7 anos e 6 meses e depois reinou sobre Israel 37 anos. Ele reinou o seu reinado e durou 40 anos. Davi sabia quem tinha chamado ele. E você nessa noite tem certeza do Deus que te chamou? Você pensa que Davi, ao chegar, ser rei, foi de uma hora para outra? O que acontece nos nossos dias atuais? A pessoa entra para a igreja hoje, aceita Jesus, é batizado nas águas, daqui a 2 meses é pastor, vai sofrer a igreja e vai sofrer a família dele. O homem e a mulher precisam ter experiência. Eu lembro que quando eu me converti em 89, fui para Jesus, jovem de 17 anos. Comecei a servir ao Senhor, me entregar para a obra. Tinha oração, eu estava lá. Tinha culto, eu estava lá. Tinha evangelismo, eu estava lá. Teve uma vez que eu falei assim, a igreja lá comportava 700 membros, comporta 700 membros, sentados. E eu via os homens subirem na tribuna e ministrava, e eu dizia assim, eu quero ser igual aquele ali. Eu quero pregar como ele prega. Eu quero ter o conhecimento igual aquele tem o conhecimento da palavra. Cursos de obreiro é que não tive oportunidade ainda, mas se eu for pendurar no meu gabinete os cursos que eu tive a oportunidade de fazer, deve ter ali uns 10 cursos. Fiz o meu básico em teologia em 93 para 95. Ano passado terminei meu médio em teologia e continuo estudando. Fiquei 12 anos como diácono, 12 anos como presbítero. Fui pregar numa igreja em Juiz de Fora. O pastor virou para mim, eu era diácono na época, ele virou para mim e falou assim, olha, nós temos uma igreja em Micas, eu preciso de um homem de Deus que fique aqui. Eu falei, pastor, muito obrigado pelo convite, mas eu pertenço no ministério do Rio de Janeiro. Se assim Deus falar comigo, eu retorno para cá. A igreja vai te pagar, a igreja vai te dar casa, a igreja vai te dar carro, a igreja vai te dar o salário para você tomar conta da igreja. Eu falei, muito obrigado, meu pastor, mas se o Senhor não falar comigo, não tem como eu ficar, porque eu vou fazer a igreja sofrer e eu vou sofrer pela obra. Tudo tem que ser no tempo certo. Não ultrapasse. Não pule etapas na sua vida, no seu ministério. Não pule etapas, porque lá na frente
ele chega no reinado, ele enfrenta algumas batalhas. E uma das primeiras coisas que ele fez foi trazer a arca para a cidade de Davi. Quando um homem está na direção de Deus, estou só na introdução, tá, irmãos? Quando o homem está na direção de Deus, o Senhor envia pessoas para abençoar a vida dele. Se você for ler a vida de Davi, sobre a vida de Davi, você vai ver que um rei patrocinou para que fizesse a casa de Davi. Mandou madeira, mandou carpinteiro, mandou pedreiro, para que a casa de Davi fosse feita. Davi morava numa bela casa. Aí um dia ele chama o profeta Natan: Natan, vem cá. E Natan foi até o rei Davi. Ele falou: Natan, eu não acho justo eu morar numa casa belíssima. E a arca de Deus está numa tenda. Eu vou construir uma casa para o meu Senhor. Sabe o que o profeta fez? Corre, faça aquilo que está no seu coração. Natan foi para casa. Diz a Bíblia que na mesma noite, nem todo mundo que se vê, que profetiza a verdade, nem sempre é usado por Deus. Preste atenção no que eu estou dizendo. Nem todo mundo que profetiza, e algumas profecias, Deus não falou com ele. E o Senhor diz a Natan: Natan, quem falou para você que eu mandei, em minhas palavras, Davi construir casa para mim? Volta lá e conserta isso. Volta lá e conserta isso. Natan, volta lá. Porque o Senhor tinha dito para Natan: eu chamei Davi para reinar, para governar, para ser guerreiro. Não chamei ele para construir. Porque eu entendo aqui, você vai entender a minha linguagem do mundo pós-moderno. Cada um no seu. Se você é diácono, sirva como diácono, com excelência. Se você é presbítero, sirva ao Senhor com excelência. Se você foi chamado para limpar a igreja, limpe com excelência. Se você foi chamado para auxiliar, auxilie com excelência. Se você foi chamado para pastorear, pastoreie com excelência. Dê a sua vida pela igreja. Em parte. Em
Se você observar, nem todos no ministério fazem parte do culto de libertação. Que alguns foram chamados para o ministério de libertação. Outros foram chamados para o ministério para abraçar. Outros foram chamados para o ministério para ser hospitaleiro. Cada um foi chamado para uma coisa. E quando eu vejo o Senhor falando para Natan, volta lá e fala para Davi que ele não vai construir a minha casa, porque eu chamei ele, eu libertei o povo do Egito, vivi em tendas, em cabanas. Eu não chamei ele para isso. Porém, a sua descendência, o seu filho vai construir. O seu filho vai construir. E aqui eu entro no texto que nós lemos. Depois dessa pequena introdução. Se você voltar um capítulo antes, dá uma rajada de glória. Eu prometo que vou terminar o culto 9 horas. Tenho 20 minutos para fechar isso aqui. Se você voltar um capítulo antes, você vai observar que o povo estava em guerra com os filhos de Amon, com o povo amonita. E quem eram os amonitas? Os amonitas eram descendentes de Ló, de uma união incestuosa entre as filhas de Ló com seu pai. Magoaçaram seu pai e deitaram com eles. Ali surgiu dois povos, os amonitas e os moabitas. E o povo estava em guerra. E na época os reis saíam para a batalha. Os reis saíam para a guerra. O líder, ele precisa liderar. O líder precisa estar à frente, a não ser que esteja impossibilitado. Mas o líder, ele precisa guiar, orientar, ter visão. Esses dias eu estou na igreja orando ao Senhor e vou passar essa semana em oração. Vai terminar o culto aqui, você vai para casa, eu vou para casa comer alguma coisa, vou voltar para orar ao Senhor. Que eu sinto que o Senhor quer fazer mais nesse lugar. E para ele fazer mais, o líder precisa ser o primeiro para varrer toda a igreja. Alguém conhece a história da maior igreja da Coreia, do pastor Bonhoeffer? A igreja, para chegar àquele tamanho, começou por um homem. Sonho de um homem. Em que Deus olhou do céu, eu vou agraciar esse homem aqui. Porque eu não vejo como o homem vê. Eu olho o coração. E o coração dele está na minha obra. Se você não sabe, em 1982, conta a história, o livro Avivamento, a oração, a chave do avivamento, é um livro pequenininho, mas de grande valia, grande conhecimento. Em 1982, a igreja do pastor Bonhoeffer, ela tinha 400 mil membros. Você sabe o que é isso? Um homem que decidiu colocar sua vida para ser usado pelo Senhor. Eu fico olhando as histórias dos homens que fizeram história em seus ministérios, como William Branham. Eu toquei um assunto com o pastor essa semana, na recepção. Nós estávamos falando sobre os homens, John Wesley, Billy Graham, Benjamin. Eu falei para ele, mas e o William Branham? Ele falou, o William Branham era demais. E eu disse para
ele, eu li a história de William Branham. William Branham, ele decidiu a servir ao Senhor todos os dias integralmente. Chegou um tempo da vida desse homem que ele estava com 40 e poucos quilos, aproximadamente, ou 50. Ele ficava o dia todo orando pelas pessoas e curas e milagres aconteciam. E uma certa feita do seu ministério, ele tinha que parar, a igreja lotada, ele tinha que parar para ir para um quarto dormir, para descansar, para depois voltar para fazer a obra. O que é isso? Isso não vem do homem, isso vem do céu. Quando você se coloca na brecha, o Senhor olha do céu, agracia você com uma graça que ninguém tem e faz a coisa acontecer. Quando eu olho para a história de Billy Graham, quando eu olho para a história de John Wesley, as igrejas de John Wesley hoje, século XXI, estão vazias. Sabe por quê? Falta líder, falta pessoas que preguem a veracidade da palavra e não tenham medo de ser coagido e perceber que tem um dízimo bom. Pastores hoje estão se vendendo nos púlpitos porque não podem pregar a verdade, porque o medo da igreja dá um dízimo de 10 mil, dá um dízimo de 5 mil, dá um dízimo de R$1.000 e quer calar, quer amordaçar a boca do pastor. Aqui não. Aqui você vai ouvir a palavra genuína, porque eu entendo que o dono da obra é Ele. João Wesley morre. Deus tinha que suscitar outro. Uma professora leva as crianças da casa de João Wesley, que hoje é um museu. Na hora de ir embora, procura ela. Um que estava faltando, porque sabe como é criança, né? Desceu do ônibus, tu conta. Vai entrar no ônibus, tu conta. Ela foi na cozinha, foi na sala, foi na copa. Quando abriu a porta do quarto, ela olhou e não viu nada. Ela ouviu um soluço de alguém que estava chorando ali. No quarto de João Wesley havia 2 bolas, 2 buracos, de tanto que ele agorava ajoelhado. Porque você sabe que nos países de lá fora, lá tudo é madeira, casa de madeira, tudo é madeira. O assoalho estava com um buraco, de tanto que João Wesley orava. E a professora, quando entrou no quarto, ela ouviu o gemido e uma voz que dizia assim: faz de novo, Senhor, faz de novo, faz acontecer de novo. Deus está precisando dos Elias dos dias atuais. Os Elias para dizer: não vai chover, segundo a minha palavra, nem orvalho vai
família. Porque eu costumo dizer aqui que famílias curadas, igreja é saudável. Entendeu? Famílias curadas, traumas, violências, famílias com caráter, amorosas, centradas, não traz problema para a igreja. São famílias curadas, igrejas saudáveis. O que acontece é que hoje as famílias estão em guerra. Já saem de casa brigadas, chegam na igreja armados. Se ninguém lhe a paz do Senhor, já quer tirar satisfação. Mas nada aconteceu aqui, aconteceu lá. Porque a igreja não começa aqui, a igreja começa lá, dentro da nossa casa. Então a nossa casa precisa ser um ambiente familiar, um ambiente de igreja, um ambiente que fala a língua santa e não vê pornografia na televisão, não ouvir coisas no rádio que não é para ouvir. Porque tem igreja, só igreja aqui na igreja. Chega em casa, ia falar um negócio aqui, mas não vou falar, não tem criança. Mas eu vou falar uma parábola. Precisa colocar um negocinho na televisão para estimular. E agora? Você precisa fazer um gabinete do seu pastor. Briga o dia todo com a mulher. Aí à noite, Deus usufrui. Sabe por quê? Não conhece Bíblia. Os dois se uniram numa carne. Eu preciso cuidar da minha carne, bem cuidar. É hoje que a tampa da chaleira vai voar. Eu preciso cuidar da minha carne. Quando ela vai comprar roupa, ela compra roupa para mim. E quando eu vou comprar roupa para ela. Porque a gente precisa entrar no consenso. Eu sou um pastor de uma igreja, eu dou exemplo de um pastor da igreja, eu acho que eu dou exemplo, né? De família, de integridade, de honestidade. E eu preciso passar isso para você. Ah, o cara maltrata a mulher o dia todo, a noite quer ser feliz. Não, irmão. O pastor, quando está em casa, vai lá na cozinha, fala: e aí, barulho? O almoço está pronto? Aí daqui a pouco eu volto lá,
psicologia ensina que o homem, ele é atraído pelo olhar. A mulher, ela é atraída pelo ouvir. O homem pelo olho, pelos olhos, e a mulher pelos ouvidos. A psicologia ensina isso. Então, quando Davi olha, ele cobiça, manda chamá-la e deita-se com ela. Passa-se um tempo. Betseba está grávida e manda dizer a Davi. Sabe o que Davi faz? Manda um recado para Joabe, general do exército de Davi, mandando Urias voltar para casa. Urias, inocente, quando chega lá, Davi fala: vai para casa para se deitar com a sua esposa, vai descansar, vai dormir. Naquela época não existia DNA. A mulher apareceu grávida, filho é meu. Hoje não. Hoje e ele: não, meu Senhor, não é justo eu deitar com minha esposa e dormir, e os guerreiros na batalha. Urias ficou ali. No dia seguinte, Urias estava fora. Davi chama ele, come, bebe, não vai para casa, ele não vai. Não teve outro jeito. Davi fez uma carta, entregou a carta na mão de Urias, a sentença de Urias. Mandou entregar Joabe, dizendo: coloca ele na frente de batalha e recua, tira o exército, para ele morrer. É assim que às vezes nós fazemos. Para a gente às vezes obter algo, a gente precisa destruir alguém, a gente precisa falar de alguém, a gente precisa meter o mal em alguém, a gente precisa denegrir a imagem de alguém, porque depois de dizer assim, falaram, pronto. Olha, eu vi o seu marido com uma mulher lá em Campo Grande, pronto. Chegou em casa tarde, estava onde? O pneu do ônibus furou. Não, mas ó, recebi aqui no zap. Na igreja onde eu congregava, vou encerrar agora que não vai dar tempo de falar. Na igreja onde eu congregava, um irmão no centro de Campo Grande, quando os camelôs ficavam ali no calçadão de Campo Grande, na época eram muitos. Agora não acontece isso, eu não vejo acontecer. Mas há 40 anos atrás, você fazia isso aqui, ó, e falava, saía no frio, saía vapor da sua boca, saía fumaça da nossa boca. A irmã passou no centro de Campo Grande. O meu pastor, ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, dorme no Senhor, homem íntegro, José Adolfo Teixeira, numa reunião de ministério, ele contou isso. Ele falou que a irmã chegou para o pastor: olha, eu vi o seu diácono no centro de Campo Grande fumando. Ela: você tem certeza? Você tem certeza? Tenho. Ele chamou o diácono com toda a sua sabedoria e disse: meu irmão, está acontecendo alguma coisa? Ele: o que, pastor? O irmão continua trabalhando no mesmo serviço, em Campo Grande? Sim. O irmão que chamou meu conhecimento que o irmão está fumando no seu setor de trabalho. Não, pastor. Aí o irmão: pastor, uma coisa que eu faço, eu ponho a caneta na boca. E o tempo que nós estamos hoje é um tempo frio, que sai às vezes fumaça da nossa boca, sai de vapor.
pastores isso para ele. Tem certeza? Tem. Aí ele falou assim: o senhor quer que eu traga alguém que trabalha comigo lá para confirmar? A pastor, não precisa. Eu confio em você. Você está vendo como as coisas acontecem? O pastor, ele conhece as suas. Davi aqui deita com Betseba, gera um filho. Urias não se deita, vai com a sentença da morte. Morre Urias. Davi toma Betseba. A criança nasce. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Tudo que começa errado termina errado. A criança é fruto de um adultério. Mas pastor, isso aconteceu com Jefté também. Sim, mas para cada caso o Senhor trata de uma forma. Davi, pela lei mosaica, os dois teriam que morrer. Deus perdoa? Sim. Quantas vezes você pecou hoje? Deus lhe perdoa? Sim. Só que a consequência do pecado de Davi, isso o Senhor não deixou ele isento de nada. Quando Davi peca, a criança nasce, o Senhor disse assim: ó, fala para Davi que a criança vai morrer. Davi fica 7 dias sem comer e beber. E ele disse: pode ser que o Senhor mude a sentença. E quando os seus empregados chegaram, Davi levanta a cabeça e eles olharam, e o Davi olha para ele e diz: eu já sei, a criança morre. Davi levanta, toma banho, troca as roupas, come e prossegue. Tudo bem, estava tudo bem. Tudo bem. Diz o historiador que passa-se um ano. Pecados confessados são pecados perdoados. Tem pessoas que estão com pecados para ser confessados lá de trás. Nada acontece na vida porque algo ficou para consertar lá atrás. Aí Deus levanta o profeta Natan. E Natan conta uma parábola para Davi, e eu encerro aqui. Conta uma parábola. Chama o rei Davi e fala assim: olha, tinha numa cidade um homem rico, e tinha vacas, tinha cordeiros, tinha tudo. Na mesma cidade tinha um homem pobre que tinha uma cordeirinha, que cresceu com eles, dormia com eles, comia com eles. Nesse inteirinho veio um viajante, e o homem rico, ao invés de tomar a cordeira dele, pegou a cordeirinha do homem pobre, matou, fez um guisado, fez um jantar, comeram, saciaram. Davi se ira. Davi se ira. Versículo 5: então o furor de Davi se acendeu em grande maneira quando aquele homem disse a Natan: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Davi estava próprio se sentenciando. Aí o profeta Natan não perdeu oportunidade. Disse: então esse homem é você.
profeta Natan, diz que esse homem é você. E que chega no versículo de número 10, diz assim: agora, pois, não se apartará jamais a espada da tua casa, porque desprezaste e tomaste mulher de Urias, o Eteu, para que seja por sua mulher. Mas Davi vaticinou algo ali. Esse homem tem que devolver para ele 4 picados. Ele sentenciou seus 4 filhos. Olha o que é uma palavra mal colocada. Pelo erro de Davi, pelo pecado de Davi, os seus 4 filhos foram sentenciados. Aí Davi escreve aquele belíssimo Salmo de 91, Salmo 51. Quando ele pede para que o Senhor perdoe ele e não tire dele o espírito sobre a vida dele. Se você for ver a história, você vai entender que a espada de Davi não saiu da sua casa. Espada fala sobre o que, irmãos? Espada fala sobre o que? Violência, tragédias, traumas. E sabe o que acontece na vida da família de Davi? Amon estrupou sua irmã Tamar. Absalão, depois de 2 anos, matou seu irmão Amon em violência. Absalão liderou uma revolta sobre o seu pai, com o povo, para que o seu pai saísse, fosse embora, para que ele tomasse o reino. Mais para frente, Absalão morre. E mais tarde, há um conflito entre Adonias e Salomão. O que você fala, você profetiza. O que você fala, você dá vida. Você pode dar vida e você pode tirar vida da sua família. Pastor, quem é o viajante? Isso é aqui que eu quero terminar. Quem é o viajante? Como era uma parábola, o homem rico era Davi, o homem pobre era Urias, a cordeirinha era Betseba. E o viajante? E o viajante? Quem é o viajante, irmãos? É simples. O viajante é o desejo. O viajante é o desejo. Porque quando Natan conta a parábola para Davi, Davi já havia pecado. Porque ele olhou e desejou. O desejo é o viajante que Davi deixou entrar dentro dele. E quantos viajantes nós temos deixado entrar dentro de nós? O viajante da cobiça, o viajante da língua grande, o viajante de comprar e não pagar. O viajante, esse aqui, é o desejo que Davi tinha e teve na época para possuir Betseba. Aí, o apóstolo João, usado pelo Espírito Santo, ele diz assim: filhinhos, se confessarmos os nossos pecados, plural, ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas se confessar
nosso pecado, no singular. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Quando fala de pecados, presta atenção, quando fala de pecados no plural, está falando de viajantes, que nós pecamos a todos os momentos, quando nós andamos, quando estamos dirigindo, quando alguém nos fecha. Filho de Satanás. Não é assim, Marcelo? Quem faz? Esses são os viajantes, os pecados no plural. Mas o pecado no singular é o pecado que nós herdamos de Adão, dos nossos pais. Qual é o seu viajante hoje? No domingo, último domingo do mês, culto da família. O Senhor está aqui para cobrir você com o seu sangue. Ninguém pode perdoar pecado. Ninguém, a não ser o sangue de Jesus para nos purificar de todo pecado e toda injustiça. Vamos nos colocar de pé. Eu quero fazer um convite nessa noite. Se tem alguém aqui nessa noite que quer retornar para os caminhos do Senhor, andou afastado, está de férias, não está congregando em lugar nenhum, sai do seu lugar, vem aqui à frente e vamos estar orando pela sua vida. E a partir de hoje, o que você cometeu antes, o sangue de Jesus Cristo vai te purificar de todo pecado. Os viajantes que você deixou entrar, o Senhor vai te purificar hoje. Tem alguém para entregar a sua vida para Jesus? Pastor, eu não conheço, não sei quem é esse Jesus. Entregue a sua vida para Jesus hoje, que Ele vai transformar a sua vida, vai escrever o seu nome no livro da vida com canetas de sangue que foi vestida na cruz do Calvário. Aleluia, aleluia. Vamos louvar o Senhor, vamos louvar o Senhor.